Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena e hoje eu vou fazer esse vídeo para passar noções básicas de criação de dashboards dentro do Power BI. Esse vídeo ele é destinado para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com esse software, porque eu vou explicar comandos bem básicos para aqueles que realmente nunca tiveram contato nenhum com essa ferramenta. Esse software sofreu grande expansão atualmente. Em muitas vagas de emprego, a habilidade de criação dentro dessa ferramenta é exigida. Então, eu vou explicar um pouco do porquê ele é tão importante dentro das empresas e passar algumas explicações básicas para aqueles que nunca tiveram contato nenhum. Então, basicamente, o Power BI ele se expandiu tanto porque ele é muito importante para auxiliar na tomada de decisão. Por exemplo, lá em uma determinada área, há algumas planilhas com os dados daquela área. E às vezes vocês que estiverem trabalhando nessas áreas vão ter que analisar os dados, ver se está tendo faturamento ou algo do tipo. E olhando só na planilha do Excel ou em alguns gráficos que o Excel gera, não é o suficiente. Então você leva mais tempo para tomar a decisão e para analisar os dados. Então o Power BI ele foi criado para auxiliar as pessoas a tomarem decisão de uma forma mais rápida e também a análise de dado ela é bem mais fácil de ser feita, porque você consegue conectar vários bancos de dados em um dashboard só. Muita gente acha que o Power BI é uma extensão do Excel, mas não é bem assim. Ele pode até ser dito como uma extensão, mas ele trabalha com outros tipos de fontes de dados. Então, não apenas o Excel que você vai conseguir importar aqui para dentro. Então, basicamente, vamos supor que a gente tem essa base de dados, onde a gente tem o ID do pedido, a data do pedido e a hora, o cliente, o remetente e o frete. Você, nesse caso, poderia fazer um gráfico dentro do próprio Excel. Só que, por exemplo, se você quiser conectar outros bancos de dados, você teria que fazer vários gráficos e não ficaria algo tão visual na hora da apresentação. Então, por isso que o Power BI é uma boa opção. Então, nesse caso, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão importar esse banco de dados e alguns gráficos básicos que vocês podem estar fazendo para começar a mexer mesmo com o Power BI. Então, basicamente, quando você entra no programa, essa é a primeira interface que vocês vão ver. Na parte superior vai ter os comandos principais e na parte da direita, os gráficos mesmo de fato, a parte da criação. Mas antes de tudo, tem uma parte muito importante, que é o tratamento de dados. Nem sempre o banco de dados vai vir redondinho do jeito que a gente vai precisar para plotar os gráficos aqui dentro. Então, digamos que a parte mais importante do Power BI é você aprender a tratar esses dados. Nesse caso que eu mostrei aqui, já está muito bonitinho o banco de dados, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai ter que transpor alguma coluna, então nesse caso, eu vou mostrar um mais simples, mas nem sempre vai vir assim. Então, caso vocês um dia peguem um banco de dados super difícil, não precisa assustar, porque esse, na verdade, é o mais normal de acontecer. Então, a primeira coisa, vocês, quando entrarem aqui para importar o banco, vocês vão em obter dados, e aqui tem vários tipos de bancos de dados que vocês podem importar. O mais usual é o Excel. Então, vocês vão clicar aqui, né? Pasta de trabalho do Excel e importar essa base. Aí, no caso, vocês procurem e abre aqui. Aí vai abrir uma janela com todas as abas que tem dentro dessa planilha. Nesse caso aqui tem vários, né? Então, no nosso caso, a gente quer importar a aba pedidos. Então, a gente vai vir aqui em pedidos e transformar dados. Aqui também tem uma pré-visualização para você ver se escolheu a aba correta, caso você não lembre do nome. E aí, vocês vêm em transformar dados. E aí vai abrir uma outra página, que é onde eu disse que é a parte mais importante, que vai ser a parte de tratamento de dados. Como eu já mencionei, esse aqui já está muito bom de ser trabalhado, mas nem sempre vai ser assim. Então, aqui tem vários comandos que vocês podem estar fazendo para melhorar o banco de dados. São inúmeros, que a gente só vai aprendendo mesmo com a prática na hora da criação do dashboard. Mas, por exemplo, se eu quisesse separar essa coluna aqui, vocês estão vendo que tem a data e a hora.
E nem sempre isso vai ser bom. Às vezes você vai querer plotar um gráfico que só tem a data, ou só a hora, ou alguma análise, assim, referente a um dado só. Nesse caso aqui, a hora está toda igual, mas vamos supor que fossem horas diferentes. Nesse caso, vocês iriam procurar o comando de dividir a coluna, que está bem aqui. E aí a gente vai escolher por delimitador. Delimitador seria o ponto de partida, da onde que vai ocorrer a separação. Nesse caso, a gente tem que analisar a coluna, que no caso é data, espaço e hora. Então, no caso, o nosso delimitador vai ser o espaço. Então, a gente vai clicar aqui no delimitador, personalizado, e colocar um espaço aqui. E dar OK. Nesse caso, vocês viram que foi separada a coluna em dois, em data e em hora. Então, aqui você também pode trocar o nome da coluna, você pode escolher, excluir colunas, por exemplo, essa coluna aqui não vai servir para nada. Então, para melhorar na hora de criar o gráfico e deixar mais clean o banco, a gente pode excluir. E tem outros diversos comandos que devem ser explorados para melhorar a criação do dashboard. No caso, se eu fosse exportar esse banco, a gente colocaria aqui fechar e aplicar e começaria a criação dos gráficos. Mas um outro exemplo, às vezes eu quero trazer mais bancos de dados, né? Porque nem sempre, quer dizer, eu acho que nunca, né? Você vai querer fazer um gráfico só de um banco de dados. Então, se você quiser importar outro, você pode clicar com o botão direito, nova consulta, trazer o mesmo banco, só que, por exemplo, eu quero trazer uma aba diferente. Quero trazer, por exemplo, a aba clientes. Então, você vai clicar no OK e ele vai trazer aqui. E aí você vai navegando pelas abas. Então, beleza, eu fiz todos os tratamentos necessários. Eu vou clicar aqui em fechar e aplicar. E ele vai carregar todas as alterações que foram feitas naqueles bancos de dados. Então, eles vêm aqui para a direita, clientes e pedidos. Então, você clicar nessa setinha, você expande para escolher a coluna. Então, o Power BI, ele trabalha com colunas. Então, todos os dados que vocês quiserem plotar devem estar em colunas. Então, por exemplo, se eu quiser plotar um gráfico aqui, tem vários. E também tem a opção de eu pegar de uma lojinha dentro do Power BI um outro tipo de gráfico, porque existem inúmeros e esses aqui são só os principais. Mas tem como eu pegar outros. Mas nesse caso, vamos usar só os que já são nativos do Power BI. Então, por exemplo, vou criar esse gráfico aqui. Quero saber aqui na aba pedidos, os clientes e o frete. Então, aqui eu já criei o primeiro gráfico no Power BI. Dá para fazer todas as alterações necessárias dentro desse gráfico. Então, é só você manter ele selecionado, vir aqui nessa parte de formatar seu visual. Aqui você consegue trocar a fonte, trocar a cor, colocar um outro título, e por aí vai, trocar a cor. E aí tem outros gráficos, por exemplo, se você colocou esse gráfico e acha que não ficou legal, é só você deixar selecionado e trocar por outro, por exemplo, esse outro. E por aí vai. Então, basicamente, o Power BI funciona você importando um banco de dados, seja ele Excel ou outro, mas usualmente é o Excel. Você vai tratar esse banco na aba Transformar Dados, fechar e aplicar as alterações feitas nos bancos. E nessa parte aqui que você vai criar de fato o seu dashboard. Vale ressaltar que o Power BI ele é muito intuitivo, mas para você pegar mesmo o jeito, você tem que criar vários dashboards. Mas ele é bem intuitivo. Quando você pega o jeito, você acaba aprendendo a fazer bem rapidamente os dashboards. Então é isso, gente, que eu tinha que passar para vocês, uma noção bem geral do que é o Power BI. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, comenta aí o que vocês acharam. E é isso, muito obrigada pela atenção.